Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fora de casa, num quarto já tá bagunçado, com uma voz rouca porque eu tô doente, mas eu estou aqui para falar, antes que fique muito tarde, dos livros que eu li em outubro, novembro e dezembro de 2024. No presente momento já é 2025, é 3 de janeiro de 2025. Eu preciso também gravar um vídeo falando da minha retrospectiva de leitura geral de 2024, mas talvez isso demore um pouquinho porque eu tô viajando e aí eu fico indo de um lugar pra outro e eu fiquei doente do nada também, muito inconvenientemente. Mas eu vou gravar logo esse vídeo agora que eu consegui um momento de paz e silêncio. E depois eu arrumo as coisas pra poder falar realmente de quais foram os melhores e os piores livros do ano inteiro. Mas eu já adianto que 2024 não foi um dos anos com a maior quantidade de leituras incríveis que eu tive nos últimos anos. Eu li uma quantidade de livros normais, uma quantidade normal, assim, eu li 30 e pouquinhos, mas acabou que no fim eu não li muitas coisas muito impressionantes, mas enfim, eu deixarei essa discussão pra depois. Eu tô aqui pra falar dos, acho que 5 mesmo. 5 livros que eu li no período de outubro a dezembro desse ano. Na maior parte desse tempo eu tava na faculdade e por isso que eu não consegui ler mais do que isso. Normalmente dezembro e janeiro tendem a ser os meses que eu leio mais, porque normalmente eu já estou de férias no mês de dezembro inteiro, mas esse ano minha faculdade ainda tava ajeitando o calendário e por isso eu fiquei até o dia 13 de dezembro fazendo prova e aí eu consegui ler menos do que eu normalmente consigo. Geralmente eu leio ali de 5 a 8 livros nesses meses de dezembro e janeiro, que tendem a ser os meses que eu leio mais, né? Mas enfim, no final das contas eu li 3 livros em outubro, terminei 3 livros em outubro. Comecei um em outubro que eu fui terminar só em dezembro, depois que acabaram as minhas provas, porque esse final do semestre foi muito complicado. E aí li mais um no final de dezembro e comecei outro que eu só terminei hoje, dia 3 de janeiro, então ele não conta. Eu gostaria de contar porque eu gostaria de falar dele, tô muito animada, mas é um assunto que vai ficar pra depois. Bem, eu quase não tenho nenhum livro aqui comigo também, eu tenho só o último livro que eu li, mas tudo bem, isso não vai importar, porque tá tudo aqui, o primeiro livro que eu terminei de ler nesse tempo, no começo de outubro, ou no meio de outubro, foi Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre esse livro no último vídeo, porque eu já tava lendo ele fazia bastante tempo, em outubro. Tipo, na verdade eu acho que eu comecei esse livro... Eu comecei ele no final de agosto, eu tenho quase certeza. Então eu passei mais de 40 dias lendo esse livro. Eu passei realmente um tempo muito, muito longo lendo Amor nos Tempos de Cólera. Tanto porque eu tava sem tempo por causa da faculdade, quanto pelo fato de que ele é um clássico e eu queria prestar bastante atenção e entender bastante ele. E acabou que eu me demorei bastante com esse livro. Ele também não tinha divisões, né, em capítulos, então eu ia lendo ali meio adoidado. Mas enfim, foi uma experiência muito interessante. Ler Amor nos Tempos de Cólera foi o segundo livro do Gabriel Garcia Marques que eu li em 2024, porque eu também tinha lido Ninguém Escreveu Coronel. Mas Ninguém Escreveu Coronel é um livro muito curtinho, então ele também é bem parecido com 100 Anos de Solidão, então acabou que deixou uma impressão mais forte na minha cabeça foi Amor nos Tempos de Cólera. E quando eu li Amor em Tempos de Cólera, eu senti bastante saudade de ler 100 Anos de Solidão, mas é um livro com uma pegada diferente, porque eu achei que ele não que ele não seja crítico que nem 100 Anos de Solidão, mas 100 Anos de Solidão me parece ser crítico de um jeito mais triste, enquanto Amor nos Tempos de Cólera parece ser crítico de um jeito mais engraçado. Então Amor nos Tempos de Cólera, ele parece ter mais essa pegada de satirizar as coisas realmente por meio da risada e contar a história de um jeito um pouco mais leve. Não que ela não contenha críticas, ela com certeza contém críticas, mas é um negócio um pouco mais fácil de engolir
assim, digamos, né? Enquanto o Cem Anos de Solidão, não. O Cem Anos de Solidão é um livro muito, muito pesado, muito, muito triste, que quando você acaba, chega a dar aquele peso, sabe? Aquela melancolia no fundo do seu ser. Enquanto Há Muito Tempo de Cólera tem facetas que são tristes também, não é aquela coisa que você fica se sentindo mal e pesado depois que você acaba de ler, sabe? Acaba sendo uma experiência um pouco mais leve. Eu gostei bastante, eu li um livro emprestado de um amigo meu que é bem fã do Gabriel Garcia Marques. E eu achei muito interessante. Eu tendo a gostar de histórias que acompanham personagens ao longo de toda a vida. E é isso que Há Muito Tempo de Cólera faz, né? Conta a história de 3 pessoas. O Dr. Juvenal Urbino, que era quem eu pensava que era o principal protagonista, mas acabei descobrindo que não é. A Fermina Daza e o Florentino Nariza. E é meio que um triângulo amoroso que acontece entre eles, porque basicamente o Florentino e a Fermina se conhecem quando eles são jovens e se apaixonam. Mas aí acaba que o amor entre eles termina e a Fermina acaba casando com o Juvenal Urbino e passando a vida toda dela casada com o Juvenal Urbino. Mas no tempo que ela tá casada com o Juvenal Urbino, o Florentino continua apaixonado por ela e continua pensando em como ganhar ela de volta, por assim dizer. Então é muito engraçado, porque você vai vendo as maquinações do Florentino Nariza pra conseguir ela de volta. E o desfecho do livro também é bem interessante. Eu acho que eu não esperava que ele terminasse exatamente como ele terminou, porque ele termina de um jeito bem inusitado, mas ao mesmo tempo faz sentido. Com a natureza dos personagens e a natureza da história, faz sentido que ele tenha terminado do jeito como ele terminou. Então realmente foi um dos livros mais marcantes do meu ano, foi um dos livros que eu passei mais tempo lendo no meu ano. E foi muito legal. Depois que eu terminei Há Muito Tempo de Cólera, eu segui a minha jornada de tentar ler todos os livros emprestados que eu tinha, começando a ler Instrumentos Mortais. Porque Instrumentos Mortais, uma das minhas melhores amigas, ela leu uns 3 anos atrás, eu acho, no máximo 4, não tenho certeza. Uns 3 anos atrás ela leu toda a série de Instrumentos Mortais e se apaixonou perdidamente por Instrumentos Mortais. E aí ela falou pra mim, eu gosto de ler, ela sabe que eu gosto de ler, ela falou, ó, Bruna, Instrumentos Mortais é muito bom, os livros da Cassandra Clare são muito bons, então eu recomendo que você leia. E ela me emprestou eles todos de uma vez, isso foi mais ou menos 1 ano atrás. E foi em outubro, depois de terminar de ler Há Muito Tempo de Cólera, que eu comecei a ler o primeiro livro de Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Ossos. E eu vou dizer que a princípio eu não tava botando nem um pouco de fé em Cidade dos Ossos e em Instrumentos Mortais como um todo. Até porque muitas pessoas comentam que de todos os livros da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais, que é a primeira saga, acaba sendo a mais fraquinha e a mais chatinha. E eu acreditei muito nisso quando eu ouvi. Então acabou que eu não tinha tanta vontade eu não tinha tanta vontade assim de ler Instrumentos Mortais e nem botava tanta fé que os livros fossem bons. Mas por causa da minha amiga eu fui ler. E olha, realmente quando você começa o primeiro livro, que é A Cidade dos Ossos, realmente ele consegue ser meio cringe. E eu tenho que falar cringe por falta de um termo melhor, mas ele acaba sendo meio cringe em vários momentos, especialmente ali no começo do primeiro livro, né, no começo da série. Acaba que tem muitos daqueles elementos que são muito bestas de livros adolescentes dos anos 2000. Então uma coisa meio... a protagonista ficar, meu Deus, eu sou muito baixinha, eu sou muito minúscula, eu sou realmente pequenininha, e nossa, eu sou tão feia, eu sou ruiva, magrinha, baixinha, não tem pessoa mais feia do que eu na face da terra. E aí você fica ali tipo... eu não tenho paciência pra isso, sabe? E essas coisas, elas são muito presentes ali no começo da série. Então quando você começa, você realmente fica com uma vontade de desistir. Mas valeu a pena não ter desistido no final. E além disso, o livro ainda tem outras dessas coisas de livro adolescente antigo. Tipo, triângulo amoroso à torta e direito. E isso me irrita, né? Aliás, eu digo antigo, só que eu acho estranho chamar um livro que saiu em 2007 de antigo, né? Mas eu digo antigo no sentido de que, né, obviamente, 2007 foi há quase 20 anos atrás, e que as tendências daquela época não são mais as tendências da ficção adolescente de hoje em dia. Mas enfim, essas coisas como protagonista meio pick me, por falta de um termo melhor,
e triângulo amoroso e tudo mais. São coisinhas que irritam a gente a princípio, mas a gente... Se você tentar ignorar isso, você acaba percebendo com o tempo que Instrumentos Mortais tem algo de muito bom a oferecer. E outra coisa meio tensa sobre Instrumentos Mortais é todo o plot que talvez isso seja spoiler, mas eu acho que quase todo mundo sabe, que é o incesto que tem em Instrumentos Mortais. E essa é outra coisa que é muito complicada, que você tem que fazer um esforcinho pra ignorar. E eu não quero dar spoiler, mas enfim, é uma questão de... Eu acho que é um pouco complicado falar sobre sem dar spoiler, então eu vou dar um pequeno spoiler sobre isso agora. Enfim, tem toda uma questão da protagonista e o interesse amoroso dela acharem que são irmãos por uma parte da série. E isso é muito chato e acaba criando cenas muito desconfortáveis e constantes instâncias da protagonista achando que um cara por quem ela tá apaixonada é irmão dela e chamando ele de irmão. E isso acaba sendo bizarro às vezes. E no final a gente descobre que eles não são irmãos. E eu já sabia disso enquanto eu tava lendo todos os livros, porque minha amiga já tinha me contado. E a minha amiga, enquanto tava lendo a série, ficou tão agoniada com esse negócio deles serem irmãos que ela foi pesquisar se eles eram irmãos de verdade. E aí ela também leu toda a série sabendo que eles não eram irmãos, mas ainda assim, toda essa questão do pseudo-incesto dele gera cenas muito desconfortáveis e você fica assim meio... Pra que isso, né? Mas quando você ignora todas essas coisas, acaba que Instrumentos Mortais se revela como uma saga que é muito legal. Eu passei a me importar muito mais com os protagonistas e com os outros personagens e com a trama toda, muito mais do que eu imaginava. Tipo, a história toda me captou muito mais do que eu imaginava. É realmente uma dessas coisas que eu reconheço que não são perfeitas. Instrumentos Mortais realmente não é perfeito, tem essas coisas que eu falei e tudo mais, mas quando você tem a capacidade de ignorar essas coisas ou de aproveitar o que existe lá de bom, apesar dessas coisas, você acaba encontrando uma história que é comovente, sabe? E eu realmente, em especial quando os livros vão passando, porque já dando um spoiler, ainda em outubro eu consegui terminar a Cidade dos Ossos e também Cidade das Cinzas. Eu sempre confundo esses nomes, eles são muito parecidos. E Cidade das Cinzas, que é o segundo livro, eu também terminei em outubro. E por que eu consegui terminar 3 livros em outubro? Porque eu tive uma pausa de 10 dias e eu fiz uma viagem. E aí eu consegui ficar de boa, sem estudar e lendo e relaxando por um tempo, né? Por 10 dias de feriado que a minha faculdade teve. Então eu consegui, de uma vez, ler Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas. E eu comecei também Cidade de Vidro, mas aí eu voltei pras aulas e eu só terminei Cidade de Vidro em dezembro. E eu acredito que dos 3, eu acho que o meu favorito foi Cidade de Vidro, talvez depois Cidade dos Ossos e por fim Cidade das Cinzas. E não que Cidade das Cinzas não seja bom, mas é só que não se sobressai muito na minha memória. É que a maldição dos livros do meio, né? Acaba que os livros do meio sempre ficam meio esquecidos no rolê. O livro do meio é uma trilogia. Ah, e detalhe, Instrumentos Mortais na verdade não é uma trilogia, né? Só que são 6 livros e eles são basicamente organizados como 2 trilogias, uma na frente da outra. Então dá pra você ler os 3 primeiros livros de forma independente e tem uma história fechadinha. Tem um final, o vilão é derrotado, o bem vence e tudo mais. Tudo dentro dos 3 primeiros livros. E aí nos outros 3 livros que eu pretendo ler no começo desse ano de agora, de 2025, quando eu voltar pra minha cidade natal, depois da minha viagem, aí eu pretendo ler a segunda trilogia e sei lá o que vai acontecer, mas enfim. Pois é, acaba que com o decorrer da trilogia, os personagens eles vão amadurecendo muito. Em especial a protagonista, a Clary, e o interesse amoroso dela, irmão, que é o Jace. E assim, enquanto o Jace, por exemplo, no primeiro livro... E por que eu digo que eu gosto do primeiro livro, embora o primeiro livro seja o livro no qual eles mais são imaturos e também é o livro onde mais tem coisa cringe acontecendo e tudo mais. Mas acaba que, tipo... o primeiro livro também se sobressai na minha memória porque foi o primeiro contato com esse universo, como geralmente os primeiros livros se sobressaem por essa mesma razão. E também porque
A dinâmica entre os personagens é diferente. Quando a gente ainda não descobriu quase nada, né, no primeiro livro, a dinâmica entre os personagens acaba sendo diferente, é menos tenso, parece que os problemas não são tão graves quanto a gente vai descobrindo que eles são ao longo da série, então acaba que é uma experiência um pouco mais leve, a experiência do primeiro livro. Enquanto o terceiro livro é com certeza o mais tenso, mas também é aquele no qual eu definitivamente percebi em Cidade de Vidro, que é o terceiro livro, as qualidades da Cassandra Clare como autora. A minha amiga sempre fala como ela gosta muito das descrições da Cassandra Clare, e realmente ela tem um ponto nisso, porque assim, eu não sei se eu tenho muita autoridade pra falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então eu imagino praticamente tudo que eu leio. Eu vou imaginando na minha cabeça praticamente tudo que eu leio. Mas, realmente, Instrumentos Mortais tem uma escrita que é bastante... Eu não sei se eu posso dizer que é bastante cinematográfica, mas é meio que isso. Tá acontecendo ali a ação e a aventura e ela tá descrevendo tudo que tá acontecendo de um jeito bem fantástico, e tu consegue ir imaginando tudo. O que se sobressai muito na minha cabeça é a cena da batalha final, assim, do último livro. O desfecho da batalha final do último livro. É uma cena onde tem descrições realmente muito, muito bonitas de coisas que estão acontecendo, que eu não posso falar o que são. Mas que é uma cena que tem muita magia, que tem muita tensão, que tem muita beleza. E acaba que essa cena é a cena que mais ficou marcada na minha cabeça como, nossa, as descrições aqui são bonitas, eu consegui imaginar tudo que tá acontecendo muito bem. Então, eu fui percebendo isso ao longo da série, em especial no terceiro livro, e o que se sobressaiu muito pra mim na experiência de ler o terceiro livro, que é Cidade de Vidro, foi, como eu falei, o amadurecimento da Clary e do Jace. E, em especial, o jeito como a Cassandra Clare resolveu trabalhar o personagem do Jace no terceiro livro. Porque no primeiro e no segundo livro ele era muito esse personagem que, tipo assim, ele tem um lado mais superficial e ele tem um lado mais profundo. Como todas as pessoas, ele é como uma cebola. Mas o lado mais superficial dele é aquele que a gente vê mais no primeiro livro, que é engraçado, porque ele, tipo, se acha. Ele se acha. Eu nunca na minha vida eu esperei gostar de um personagem que é loiro e se acha. Isso é uma coisa que eu falei muito pra minha amiga, assim, a Cassandra Clare fez eu gostar de um loiro. Isso é uma coisa que nunca eu esperava na minha vida, porque eu sou contra os loiros, mas enfim. Ele é loiro e ele se acha. E eu pensava que eu ia achar ele insuportável, mas acabava que eu achava o jeito como ele se acha muito engraçado. Acabava que eu acho o jeito como o personagem dele se comporta e o jeito como ele interage com os outros, em especial no começo da história, é muito, muito engraçado. Então, em vez de ficar com raiva dele por ele ser meio irritante, eu só achava muito, muito hilário o jeito sem noção como ele age no mundo e como ele interage com os outros personagens. Eu achava muito, muito engraçado. Então, acabou que a experiência foi positiva, mesmo quando ele ainda não tinha muito amadurecido como pessoa e nem descoberto quem ele realmente é e as coisas sobre o passado dele, os segredos sobre o passado dele e tudo mais. Agora, no terceiro livro, que eu achei muito incrível sobre o personagem dele, do Jace, é que, assim, ele é pra mim uma perfeita alegoria para as pessoas que enxergam o mundo como se ele fosse muito preto no branco. E isso eu não sei se eu tô lendo muito profundamente, mas eu disse isso tudo pra minha amiga e ela achou interessante essa visão que eu tenho sobre o Jace. No terceiro livro fica claro que ele é uma pessoa que vê tudo muito preto no branco. Ele achava que X era X, Y era Y e as coisas não se misturavam, entendeu? Isso fica claro com base em várias falas dele. Tem um momento que ele tá falando com a protagonista que eu gosto muito, onde, tipo assim, tem o vilão, e o vilão ele tem uma série de crenças. A maioria delas é bem doentia e tudo mais. Mas uma das coisas que o vilão crê é que o governo do livro, o governo do país lá dos Caçadores de Sombras, é corrupto e precisa passar por mudanças. E a partir do momento que o Jace começa a acreditar nisso também, a partir do momento que ele tenta negar muito pra si mesmo, ele tenta muito mentir pra si mesmo e fingir que isso não existe, que o governo dos Caçadores de Sombras não é corrupto e tá tudo bem com ele, é uma instituição que é boa e que quer o seu bem. Só que com o passar do tempo nos livros vai ficando mais e mais difícil de acreditar nisso, de acreditar que aquele governo é um bom governo e que as pessoas lá, e que a regra, e que tipo assim, as pessoas quererem o seu bem é a regra, não é a exceção.
Ok, na verdade eu falei de um jeito confuso, mas ele começa a perceber que as pessoas serem corruptas nesse governo é a regra e não a exceção. Entendeu? Ele começa a perceber que as pessoas que são corruptas não são a exceção, não são, tipo, massas podres individuais, assim, que, tipo, existem vários problemas desse governo como instituição. E o que é a Clave, né? É mais fácil eu falar Clave. A Clave é o governo lá dos Caçadores de Sombras. Ele começa a perceber que realmente existem vários problemas na Clave como instituição. E a partir do momento que ele começa a perceber isso, ele entra numa crise, porque ele pensa, não, quem acredita que a Clave é corrupta é o vilão. É ele que acredita nisso. A partir do momento que eu começo a acreditar nisso, eu tô concordando com o vilão, como assim? E a Clary, a protagonista, tenta dizer pra ele, olha, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A gente pode entender que quase todas as crenças do vilão são ruins, e quase todas as coisas que ele defende são doentias, mas que ele tá certo em acreditar que a Clave é corrupta e precisa ser mudada, e a gente ainda pode discordar dele em relação a como ela deve ser mudada. E esse diálogo é muito interessante e revela as complexidades do personagem do Jace, porque revela que ele tá nessa jornada de entender que o mundo não é preto no branco. E existem várias outras situações parecidas, várias outras situações nas quais ele pula de uma conclusão extrema para outra conclusão extrema, e daí você tem que pensar, não, pô, peraí, não é assim também. Então tem um momento em que ele descobre algo sobre si mesmo e ele pensa, nossa, eu sou horrível. ele descobre um fato, ele descobre uma coisa que ele acha que é ruim sobre ele mesmo e ele pensa, ok, isso significa que eu fui feito pra ser uma pessoa horrível e tudo que eu faço é errado, então eu posso fazer coisas erradas porque eu fui criado de um jeito errado e eu sou errado. E aí você fica tipo, não, pô, peraí, não é assim que funciona, entendeu? Não é porque se essa coisa sobre você for verdade, não significa que tudo que você faz é ruim, tudo que você faz é errado e tudo que você faz tem que ser errado. Então, tipo, é muito interessante esse jogo com ele no terceiro livro. Porque ele passa muito por essas constantes quebras nas crenças dele. Constantemente o que ele acredita que é verdade muda, ou, tipo, ele descobre algo e, enfim. E ele acaba amadurecendo muito nesse processo, porque no começo ele faz muito isso de pular de uma conclusão extrema pra outra conclusão extrema, ou de achar que tudo é preto no branco e se algo é bom, se algo é ruim. E que, tipo assim, ou a Clave é 100% boa, ou ela é 100% ruim, ou o vilão é 100% bom, ou ele é 100% ruim. E isso é tenso também, porque o Jace, ele tinha uma relação pessoal de amor com familiar, né, com o vilão. Eu tô tentando não ser muito, tô tentando ser vaga, mas tá ficando pior. Enfim, ele tinha uma relação pessoal com o vilão, e o processo dele entender também que o vilão, que a maioria das coisas que ele fala, que ele acredita é ruim, mas ainda assim, o Jace em si não é uma pessoa ruim por sentir um amor por ele, é muito interessante, é realmente muito interessante. Todo esse jogo de bem versus o mal, e tipo, nada é 100% uma coisa ou 100% outra, e a vida é mais complexa do que a gente imagina quando a gente é um adolescente de 15, 16, 17 anos perdido, é muito interessante. E também a própria mãe da Clary, porque a mãe da Clary, ela tipo, ela sofre, bem no comecinho do primeiro livro, ela sofre uma situação meio, primeiro livro de Percy Jackson, sabe como a Sally, a referência meio específica, mas a mãe do Percy Jackson no primeiro livro, ela quase morre e fica inacessível por um tempo. E é uma coisa parecida que acontece com a mãe da Clary. Ela quase morre e ela fica inacessível por um tempo. E quando a mãe da Clary finalmente volta pra a história, a Clary, tipo, que tinha passado toda a história e toda a trilogia preocupada com ela e com saudades dela e triste porque ela não tava lá e tudo mais. Ela tinha passado todo esse tempo pensando, meu Deus, eu queria minha mãe, eu queria que minha mãe estivesse bem, eu queria que minha mãe estivesse aqui. Quando a mãe dela finalmente fica bem e volta pra perto dela, é muito interessante que a primeira reação que ela tem é raiva. Porque a mãe dela nunca tinha contado muitas coisas sobre o passado dela mesma pra ela, tinha escondido muita coisa dela. E aí, quando ela percebe que, tipo assim, quando a mãe dela se liberta do que tinha acontecido com ela e fica bem, é que ela se dá o direito de sentir também emoções negativas.
em relação à mãe dela. E é muito interessante. E eu acho que todos esses debates que aconteceram no primeiro livro sobre ninguém tá 100% errado, ninguém tá 100% certo, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, que acontecem em Cidade de Vidro, né, no último livro da primeira trilogia, são muito interessantes e isso me fez acreditar. Foi esse terceiro livro que me fez acreditar de fato que a Cassandra Clare é uma boa autora, sabe o que tá fazendo e coloca essas questões complexas de propósito na sua história. E eu achei... E minha conclusão, depois de ter lido todos os 3 livros e ver que a história dela também tem pontos positivos e pontos negativos, eu decidi que, no geral, toda a trilogia de Instrumentos... A primeira trilogia, né, de Instrumentos Mortais me surpreendeu positivamente e que eu acredito na capacidade da Cassandra Clare como autora e tô animada pra ler os outros livros dela. Então eu pretendo ler o 4º, 5º e o 6º livro de Instrumentos Mortais quando eu voltar na minha viagem e terminar de ler os livros que eu tô lendo no momento. E eu tô animada pra isso. Eu ficava me perguntando se eu não ia achar que ela ia se perder no meio da história e tudo mais. E eu ainda tenho um pouco de medo, né? Porque aquele negócio, quando já tem uma história completa e fechada e o autor vai lá e resolve adicionar mais coisa a ela, você sempre fica com medo que ele faça isso de um jeito ruim e acabe estragando a história original, sabe? Quando ele coloca uma sequência que não era necessária em uma história que já estava completa e fechada. E eu tenho um pouco desse medo, é claro, que os livros 4, 5 e 6 de Instrumentos Mortais acabem se perdendo um pouco no personagem, né? E acabem estragando esse progresso e essa ascensão que os primeiros 3 livros fizeram, porque pra mim eles realmente foram melhorando e os personagens foram crescendo. E eu tô com medo que os próximos livros estraguem isso, mas eu vou dar esse salto de fé e ler a próxima trilogia assim que eu tiver a oportunidade, né? Também essa mesma minha amiga que me emprestou Instrumentos Mortais tá agora lendo Peças Infernais, da Cassandra Clare. E eu tinha ouvido, assim, me pareceu a vida toda que a opinião geral era que Peças Infernais era bem melhor do que Instrumentos Mortais, mas eu achei interessante que ela não tá achando, que ela tá achando, tipo assim, ela tá gostando de Peças Infernais, mas que ela tá achando no geral que Instrumentos Mortais é melhor do que Peças Infernais, e eu tô muito curiosa a respeito disso e curiosa pra chegar lá e ler Peças Infernais também, mas eu tenho que ir um passo de cada vez, né? Eu tô querendo colocar o carro na frente dos bois. Eu ainda nem terminei Instrumentos Mortais. Mas eu tô muito contente com a minha trajetória com Instrumentos Mortais até então. E eu realmente acho que o livro que eu mais gostei e que eu mais aproveitei foi o terceiro livro, Cidade de Vidro, porque ele me fez perceber que a história é mais complexa e mais interessante do que mais um livro de fantasia adolescente qualquer. E eu percebi que parece que ele fez sucesso por uma boa razão, né? Enfim, por último, eu terminei de ler Cidade de Vidro quando era, tipo, a véspera da minha viagem. Eu até fiquei enrolando um pouco, porque no dia logo anterior à minha viagem, né, na véspera da minha viagem, Não, a véspera da minha viagem, não. Não, a véspera da minha viagem mesmo. No dia da véspera da minha viagem, eu resolvi que eu tipo, faltavam, sei lá, 50 páginas. E aí eu resolvi que eu ia terminar o livro antes de viajar, né, e tal. Mas eu, tipo, faltava... Na véspera da minha viagem eu lembro que faltava o último capítulo normal e o epílogo. E eu li o último capítulo normal e o capítulo era longo, inclusive. Eu acho que tanto o último capítulo normal quanto o epílogo tinham cada um 30 páginas. Acho que faltavam 60, 50 páginas, porque era longo mesmo. Eu lembro que o epílogo tinha exatamente 30 páginas. Agora o último capítulo, eu não lembro se ele tinha 20 ou 30 também. Não faz tanta diferença. Eu li o último capítulo normal e eu achei ele muito bonito. E aí eu sabia que no epílogo ia vir aquele negócio, os personagens ficaram todos felizes e bem, e foi isso que aconteceu depois da batalha final, foi assim que se seguiu e tal. Aí eu pensei, eu poderia terminar de ler esse epílogo rápido, né? Porque são só 30 páginas, não é tanta coisa assim. Eu terminei toda a parte que antes do epílogo, eu terminei, sei lá, 10 ou 11 da manhã daquele dia. E aí eu fui arrastando a leitura do epílogo ao longo do dia inteiro. Porque eu tava tão tristinha que tava acabando, né? Eu sou uma pessoa, assim, que sente muito apego e muita melancolia quando as coisas acabam. Então, mesmo que, sei lá, Instrumentos Mortais não seja a melhor saga que eu li na vida inteira, ainda assim a história me acompanhou e eu ainda não terminei também, né? Mas eu terminei uma parte dela. Terminei um ciclo dela. E já me deixou melancólica e já pensei, mas eu já me apeguei a essa história, a esses personagens. Puxa vida, já tá acabando e tal. E aí eu arrastei a leitura do epílogo no dia inteiro.
Então, sei lá, eu comecei a ler o epílogo, era 30 páginas. Eu comecei a ler ele, tipo, meio-dia e eu terminei 10h30 da noite. Não sei como é que eu consegui fazer isso, mas é porque eu me convenci tanto que eu queria aproveitar a leitura do epílogo devagar pra saborear bem devagar o final feliz, né? Que de algum jeito eu consegui passar o dia inteiro lendo o epílogo. E aí, por causa disso, eu não... Como o dia seguinte era o dia da minha viagem, acabou que eu não comecei nenhum outro livro antes da minha viagem. Mas, durante a viagem, foi uma viagem longa, porque eu peguei 3 voos, nenhum deles foi curto, eu li, talvez, o melhor livro de todo esse ano. E é ele que eu tenho comigo, porque eu trouxe ele pra minha viagem. Eu nem tinha decidido que eu queria trazer esse livro pra viagem, pra começo de conversa. Eu tinha decidido que eu ia trazer Babel, a trilogia que é um reconto de Os Miseráveis, que é o que eu tô lendo nesse exato momento. Eu acabei de acabar o primeiro livro dessa série, eu tô louca pra falar sobre ele, mas tudo no seu tempo. E Ela Me Be. Foram esses 5 livros que eu decidi que eu ia trazer. Eu decidi que eu ia trazer esse aqui de última hora. Só porque eu olhei pra ele olhou pra mim, eu fiquei com uma vontade de começar ele antes de viajar. E embora não tenha dado tempo de eu começar ele antes de viajar, eu trouxe ele mesmo assim. Ele é fininho também, e as páginas dele também são pequenas e bem espaçadas. Então eu pensei, pô, vai ser ótimo pra ler de uma vez no avião, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fiquei viajando entre o dia 23 e o dia 24. Primeiro eu fiz uma viagem dia 24 de tarde, depois durante a madrugada inteira do dia 23 para 24, depois mais uma viagem de avião, né? Na tarde do dia 24. E eu cheguei no meu destino final na noite do dia 24. E foi na noite do dia 24, quando eu cheguei no meu hotel, que eu terminei de ler esse livro. E, meu Deus, eu realmente acho que esse livro... Eu tô com muito medo da minha opinião tá enviesada só porque esse foi o penúltimo livro que eu acabei de ler. Então tem aquele viés de recência, né? Tipo, eu acabei de terminar ele, vai que está mexendo com o meu raciocínio, eu não sei, mas eu realmente acho que não. Porque esse livro... Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Tá, eu vou primeiro começar a falar sobre o que ele é sobre. Ele se chama A Children's Bible. Eu acho que ele nem foi trazido para o português, pelo menos eu nunca vi ele em português. Eu comprei ele numa viagem anterior também. Eu não sei se ele foi traduzido, mas eu espero que ele seja, porque ele é muito, muito bom. Eu tenho certeza que esse aqui foi indicado pra algum... Ah, tá aqui, ó. O selo gigantesco na minha frente. Ele foi finalista do National Book Awards. E ele é muito bom, meu Deus do céu. Eu ouvi falar dele num contexto totalmente aleatório. Eu conheci esse livro porque eu me formar na escola e eu tava esperando minha primeira faculdade começar, né? Primeira, porque depois eu saí dela e entrei em outra. Eu não tinha nada pra fazer, por 6 meses, por causa da pandemia, né? Acabou que eu me formei em dezembro e a minha aula começava em junho. Então eu fiquei por 6 meses sem ter nada o que fazer. E eu resolvi fazer um curso de escrita. E esse curso de escrita usava os finalistas desse prêmio literário aqui pra ensinar pra pessoa o que fazia de um livro bom. E eu não lembro se esse aqui, era usado como exemplo pra caracterização ou pra ambientação, mas eu acho que era pra caracterização. Até porque esse livro tem muitos personagens. E os personagens, eles... Mesmo que ele seja muito curto e tenha muitos personagens e não dê tempo de desenvolver esses personagens visualmente, ainda assim tu lembra rapidinho qual é qual, porque eles têm características marcantes, próprias, individuais deles. E acaba que você fica com isso na cabeça e você lembra qual é qual. E eu tô... Isso é um feito incrível, porque eu tenho uma memória muito ruim. A essa altura eu já podia ter esquecido qual personagem era qual, mas eu ainda não esqueci. Então eu acho que ele tem um mérito, né? E o que acontece? Esse livro, então eu ouvi falar dele uns 2 anos atrás e eu consegui pôr as mãos nele agora esse ano. E agora já era, porque agora eu quero ler tudo que essa autora publicou, tipo, sem brincadeira. Eu fui na Wikipédia ver todos os livros que essa mulher tinha publicado. Eu separei todos os que pareciam interessantes pra mim e eu coloquei eles todos na minha lista de desejos. Porque... Rapaz, eu não sei se algum vai ser tão bom quanto esse, mas eu tô esperando que seja, porque esse livro aqui me... Rapaz, ele acabou com todas as minhas beiras. Enfim, sobre o que o livro é? Ele é sobre
crianças, um grupo de crianças. Tá escrito que são 12 crianças, eu tentei contar isso várias vezes, de vários jeitos diferentes. E, às vezes a minha conta dava 14, às vezes dava 15, às vezes dava 12, às vezes dava 13. Enfim, é porque tem algumas crianças que não são tão parte da história quanto outras. Mas enfim, um grupo de 12, diz aqui atrás que são 12. Um grupo de 12 crianças. Que não são bem crianças, a maioria delas são adolescentes, pra falar a verdade. E aí alguns deles têm irmãos mais novos que são crianças mesmo. E essas crianças todas se reúnem numa casa de praia, numa mansão assim de praia, porque os pais delas eram todos amigos na faculdade, e eles resolvem que eles vão tirar essas férias de verão juntos e alugar essa casona de praia juntos. E aí o começo do livro é bem assim, tipo, eles estão todos lá na praia e tal, e fala das atividades que essas crianças faziam pra passar o tempo, e como eram os costumes deles lá nessa casa de praia, e que eles estavam fazendo nessas férias, né, e tudo mais. E é bem interessante, tipo, tu vê, eu já comecei desde esse livro apreciando a escrita dele, porque eu gosto muito de um livro que me faz olhar o mundo por uma perspectiva que não é a minha. Eu gosto muito de qualquer livro que me faça olhar pro mundo de um jeito diferente. E é interessante porque a idade dos protagonistas desse livro não é tão distante da minha. É claro, eu não sou mais criança, mas não faz tanto tempo assim que eu tinha 15, 16 ou 17 anos, que é a idade da maior parte dos personagens desse livro. Não faz tanto tempo assim. Mas ainda assim, hoje em dia, as minhas prioridades na vida são muito diferentes, porque eu moro sozinha, eu tenho uma casa, um carro, uma faculdade, eu tenho uma vida, eu tenho preocupações. E por causa disso, eu achei muito interessante quando eu abri esse livro e eu me deparei com coisas que esses protagonistas dão importância, que são coisas tão bestas, assim, são coisas tão singelas. Quando você olha, são coisas que você fica pensando, caramba, por que eles ligam pra isso? Mas é porque é a mente de um adolescente desocupado, de férias. E os protagonistas, eles ainda, tipo, os pais das crianças todas tiram os telefones delas, pra elas terem férias, assim, limpas, sabe? Pra elas limparem a cabeça e não ficarem no telefone. E aí tu vê, no começo desse livro, as coisas que eles fazem pra passar esse tempo e pra interagir umas com as outras, e é tão engraçado. Eles desenvolvem um jogo que é tipo, essas crianças não se conheciam antes. Os pais deles eram amigos na faculdade, só que as crianças não se conheciam antes porque os pais nunca mais tinham se encontrado. Então, eles não sabem, as crianças não sabem, elas não se conheciam antes e elas não sabem quem é filho de quem. E aí eles resolvem criar esse jogo onde eles ganham a última pessoa que ficar de pé sem ninguém saber quem são os pais dela. E tipo, as crianças, elas têm que fingir que elas não têm familiaridade com os pais delas e tipo, esconder quem é que é o pai de cada uma. Enfim, é uma loucura. E aí é tão engraçado porque você fica pensando por que elas se importam quem é filho de quem. Mas é como funciona a cabeça de uma criança desocupada, né? E, enfim, é bem interessante. Mas eu tô fugindo do assunto. Sobre o que é esse livro? Essas crianças estão lá, nessa casa de praia, com os pais delas, e começa a acontecer o apocalipse. É meio tenso, né? Mas é basicamente isso que começa a acontecer. Parece que começa a acontecer uma tempestade, começa a alagar tudo, e basicamente o que começa a acontecer é o apocalipse climático, realmente. E é muito interessante ver o jeito como os adultos lidam com isso versus o jeito como as crianças lidam com isso, porque todo o tema desse livro é como esses adultos são negligentes e incapazes de fazer alguma coisa a respeito do apocalipse e das vidas deles sendo postas em risco, enquanto as crianças não. As crianças, elas amadurecem muito rapidamente nesse cenário e começam a entrar em ação e fazer algo e tentar proteger umas às outras. Enquanto os adultos não, os adultos eles tentam não pensar. É que nem como a gente realmente lida com o fim do mundo acontecendo a partir da nossa porta, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa urgente acontecendo no mundo, especialmente nesse âmbito climático e tudo mais, e a gente geralmente escolhe ignorar, né? A gente geralmente escolhe fingir que não é com a gente e pensar o que eu posso fazer a respeito disso, não posso fazer nada, e aí tentar só seguir as nossas vidas e nos distrair
dessa verdade, né? Então é isso que os pais tentam fazer nesses livros. Eles começam a beber e se drogar e tentar se distrair e fingir que aquilo não tá acontecendo. E as crianças não, as crianças se preocupam. E daí lá pelas tantas elas fogem, todas elas juntas. Isso não é um spoiler porque tá aqui na sinopse do livro, mas enfim. Chega uma hora em que essas crianças fogem todas dessa casa onde elas estão pra tentar se salvar. E é muito interessante ver a jornada dessas crianças. Esse livro é muito lírico, eu gosto muito do jeito como ele é escrito. Não só porque ele apresenta pra gente um mundo sob uma perspectiva diferente da nossa, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, mas também porque ele é realmente escrito de um jeito muito bonito. São, tipo assim, crianças, realmente, majoritariamente muito inocentes, muito novas e que nunca tinham tido nenhum problema real na vida. E todas as crianças do nada têm que amadurecer pra lidar com o fato de que agora a vida de todas elas tá em risco. E, enfim, é muito triste, é muito melancólico o livro conforme ele vai passando e as crianças vão amadurecendo mais e mais e se tornando mais e mais conscientes do que tá acontecendo. O livro vai ficando muito mais triste também, e conforme mais e mais tragédias vão se colocando no caminho delas, o livro vai ficando mais melancólico e mais triste, e mais difícil de engolir também perto do final. O livro fica muito, muito pesado. Não que ele não seja pesado no início, na verdade. Quase todo livro trata muito desse tema também, de inocência e corrupção. De inocência versus corrupção, né? E eu também gosto muito desse tema. Na verdade é um tema que eu acho que é quase inevitável de tratar, né? Quando a gente está tratando sobre a vivência de um grupo de crianças. A vivência de um grupo de crianças. Ponto. Especialmente se essas crianças vivem por conta própria. Ou se os pais delas são negligentes com elas, ou enfim. Então, nesse quesito, esse livro até me fez pensar muito em Capitães da Areia, né? Que eu li 2 anos atrás, e que também é um livro muito triste, sobre crianças que vivem sozinhas, que precisam de um grupo de crianças, né, que vive sozinho na praia. E essas crianças precisam se cuidar, e acaba que elas ficam muito corruptas, porque elas precisam ganhar a vida de algum jeito, e... Enfim, tem muito esse jogo, tem muito esse jogo de inocência e corrupção em Capitães da Areia. Porque ao mesmo tempo que essas crianças, elas são muito inocentes. E elas não sabem muito da vida. E tudo que elas querem é um carinho, uma família, um lar, entendeu? Tudo que elas desejam é aquilo. Ao mesmo tempo, tipo, essas crianças conhecem muito do que há de pior na vida, porque elas foram abandonadas, ninguém se importa com elas, e elas precisam roubar, elas precisam fazer muitas coisas erradas, elas acabam amadurecendo muito rápido e se corrompendo muito rápido, porque como que elas vão sobreviver se não for desse jeito? E é mais ou menos o que a gente vê aqui. Só que aqui nesse livro a gente vê os adultos como sendo os corruptos na maior parte do tempo. Os adultos são aqueles que são corruptos, que preferem escapar e fazer coisas erradas e preferem ser negligentes com as crianças. E a gente realmente vê isso sendo jogado na cara deles de um jeito muito, muito triste, sabe? A gente tem um momento até onde a própria protagonista, a principal protagonista, o nome dela é Eva, inclusive, o que é muito interessante. Ah, e por que Bible? É justamente isso. Porque o irmão da protagonista, que é o Jack, ele ganha de um dos adultos, né? Ele ganha uma bíblia pra crianças de presente. E a família da protagonista não é religiosa. Então a protagonista até fica meio irritada com isso no começo, porque ela fica tipo, a gente não é religiosa, a gente não crê em Deus, por que essa véia doida deu uma bíblia pro meu irmão, o que ela quer com isso? Mas aí, esse irmão dela começa a tentar desvendar a bíblia. Ele fala que pra ele parece que a bíblia tá escrita num código. E algumas coisas significam outras coisas. E ele começa a interpretar o mundo a partir do que ele acredita que é esse código desvendado da Bíblia que ele tá lendo. E a história dessas crianças, desse grupo de crianças, tem muitos e muitos paralelos com a Bíblia também. Então é muito interessante. Como eu disse, o nome da protagonista é Eva, mas isso é só uma das muitas coisas, dos muitos paralelos que a gente vê nesse livro. E, assim, só pra falar, um dos primeiros e mais superficiais que aparecem no livro é o dilúvio. Porque, como eu falei, quando começa o apocalipse climático, é uma tempestade, chove, e alaga, e fica dias e dias e dias chovendo e não acaba nunca mais. Parece que vai todo mundo morrer.
Então, tipo, parece um dilúvio. E tem várias outras coisas que acontecem, e vários outros paralelos. E a gente vai tentando entender o que isso significa, tentando entender o que isso significa pra esse grupo de crianças, tentando entender o que isso significa pra humanidade. Se a gente tá condenado a repetir pra sempre as mesmas histórias, e pra sempre os mesmos pecados, e pra sempre os mesmos finais trágicos. E o que significa o fim do mundo e o fim da história a partir dessa perspectiva. E o personagem, o irmão da protagonista, esse que ganhou uma bíblia, ele é pra mim talvez o personagem mais interessante de todo esse livro. Ele é de verdade, primeiro que ele é o mundo da protagonista, ele é tipo muito querido e muito inocente, e ele é bem mais novinho também, ele tem tipo 9 anos de idade. E ele é muito sensível, e ele é muito do bem também. Então ele e outro irmão de outra protagonista, eles querem ser veterinários e eles querem salvar os animais. E eles se importam muito profundamente com todas as criaturas vivas. E quando você para pra analisar o mundo e analisar a situação que essas crianças vivem a partir da lente desse garoto que se importa muito com tudo e com todos no mundo, dá uma vontade de chorar, assim, que meu Deus, eu não consigo nem descrever em palavras. É realmente só lendo pra entender. Então é por isso que eu acredito que esse livro deve ter sido o melhor livro que eu li em todo esse ano. Além dele ter uma escrita bem elaborada, bem construída, bem lírica, ter muitas críticas, ter muitos elementos incorporados, como todos esses paralelos com a Bíblia, ter toda essa crítica de, tipo, os adultos não se importam com as coisas, eles não se importam de verdade com os filhos, eles não se importam de verdade com o mundo, eles não se importam de verdade com nada. E a partir do momento que acontece a primeira tragédia, eles largam tudo de mão, eles são egoístas, e eles não cuidam, e eles não ligam, e eles não fazem nada, e eles são negligentes. Também tem muito isso esse livro faz você sentir muitas e muitas emoções. Ele faz você rir, ele faz você sentir leve, ele faz você sentir pesado, ele faz você sentir amor e carinho, ele faz você sentir esperança, ele faz você sentir falta de esperança, ele faz você sentir raiva, ele faz você sentir que você tá preso, ele faz você sentir tudo que dá pra sentir. Esse livro faz você sentir. Eu consigo pensar em coisas que me fizeram sentir cada emoção humana, eu acho. Então eu realmente acho que esse é o livro mais bonito que eu li em todo esse ano de 2024. Eu realmente acho que esse aqui leva a coroa. Eu realmente acho que esse livro aqui é o melhor que eu li. Vou falar melhor, é claro, depois no meu vídeo de retrospectiva. Mas, nossa, eu não consigo imaginar jeito melhor de fechar o ano do que com a Children's Bible. E esse livro é muito, muito bonito. E é interessante, como eu falei, ver todas as alegorias religiosas, porque eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que tem fé. Os personagens desse livro não são pessoas religiosas, mas ainda assim, eles conseguem encontrar uma interpretação da Bíblia que faz sentido e conseguem ver que enxergar o mundo a partir dessa ótica faz sentido e conseguem dar uma explicação que é lógica para aquelas histórias bíblicas e perceber que aquelas histórias bíblicas se repetem na história e se repetem no presente com eles. E usar aquilo de metáfora. E, enfim, esse livro é muito, muito bom. E eu realmente espero que os outros livros dessa autora sejam tão bons quanto esse, porque agora eu tô louca pra ler todos eles. Eu gostaria de abrir esse livro e reler ele no momento. E isso é como bom ele é. Eu gostaria de microanalisar cada palavra que foi dita. Eu gostaria de entrar na cabeça dessa autora no momento que ela tava escrevendo tudo isso, porque uau. É só isso. Realmente, o melhor livro que eu li nesse período, e provavelmente no ano todo, foi a Children's Bible. E eu espero ter, em breve, a chance de ler outros livros dessa autora, que infelizmente eu nunca tinha ouvido falar, e eu nunca tinha visto nenhum livro dela no Brasil. Eu espero que essa realidade mude. Eu espero ter outra chance de ler os livros dela, e eu espero que os outros livros dela sejam tão incríveis e me tirem do chão da maneira como esse livro me tirou. Ah, e outra coisa interessante, quando eu fui pesquisar os outros livros dessa autora, eu vi que temas como o embate entre o ser humano e as comodidades e os privilégios que ele tem na vida atual
vivendo numa cidade, tendo acesso à tecnologia, versus a vida selvagem e animais e viver num ambiente selvagem e intocado. E o tema de animais como um todo e temas, assim, ambientais e ecológicos parecem estar muito presentes nos livros dessa autora. E faz sentido, né? Porque parece que em algum momento ela trabalhou em alguma fundação ecológica, alguma coisa assim. Agora já faz dias que eu li, eu não vou lembrar, mas parece que em algum momento ela trabalhou em algum instituto relacionado à ecologia e preservação. E esse tema parece ser muito intrínseco à obra dela. E eu achei que faz muito sentido. Pelo menos nesse livro aqui, esse tema foi muito bem explorado. O tema de como não é sustentável a maneira como a gente vive, como é irresponsável a maneira como a gente vive e como é inevitável o fim do mundo e o fim da nossa história a partir dessa realidade. Mesmo muito antes, é interessante isso, mesmo muito antes de começar, porque o apocalipse climático não começa nesse livro até, sei lá, umas 80 páginas, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, não sei. Passa um bom tempo que a gente tá lendo e não começou o apocalipse ainda. Mas mesmo quando não começou o apocalipse ainda, a protagonista parece ter noção de que o fim do mundo tá vindo e tá vindo em breve. Ela até conta isso pro irmão dela. Eu acho que antes de tudo isso começar, antes desse dilúvio começar, ela comenta com o irmão dela que é uma verdade conhecida por todos a essa altura que o mundo em breve vai acabar. E eu realmente achei o jeito como esse tema foi explorado tão interessante e também tão triste nesse livro. A sensação que eu só posso descrever a sensação que eu senti quando eu acabei esse livro como uma melancolia profunda que se instala aqui e fica lá e não vai embora. Eu não chorei quando eu tava lendo esse livro, mas é porque a tristeza que ele me deu não foi uma tristeza de fazer você chorar, foi uma tristeza que se instala, uma tristeza profunda e melancólica e silenciosa que se instala no seu ser profundamente. Parecia que eu tava sentindo aquilo na barriga, assim. E aquela sensação não saiu mais de mim. E, enfim, isso é como bom esse livro é. Ele realmente faz você sentir coisas, muitas coisas. Então é isso, agora eu acho que eu já passei tempo suficiente falando sobre ele. E sobre os outros livros que eu li nesse período, né? Não foram muitos, mas eu espero que possa ser diferente no meu próximo trimestre, né? Eu, por enquanto, só li, na verdade, um livro até agora em janeiro, mas também já é o 3º dia de janeiro, então ainda tem bastante tempo, né? Mas eu tô lendo agora essa série, que é uma releitura de Os Miseráveis, e os livros dessa série são bem compridos, e eu leio devagar. Então eu não vou prometer muito, não vou tentar prometer muito, mas ficaremos sabendo como vai ficar isso na minha próxima retrospectiva de leitura. E eu já vou gravar a minha retrospectiva geral de 2024 também, né? E é isso, eu acho. Eu espero que todos tenham tido um feliz ano novo, um feliz Natal, um feliz ano novo, uma boa virada do ano. Eu amo a virada do ano. Eu sinto que esse próximo ano pode... Eu sempre que é a virada do ano, sempre que é ano novo, eu sinto que esse próximo ano pode ir pra qualquer lugar. Eu ainda não sei como vai ser, eu ainda não sei o que vai vir. Pode ser um ano muito bom, pode trazer surpresas muito agradáveis. E eu adoro essa sensação de renovação, de eu não sei ainda o que pode vir. Eu não sei ainda o que eu vou ler. Talvez eu leia muito, talvez eu leia coisas muito boas. Então, enfim. Eu espero que tenha sido um bom ano de leitura pra todos. E eu espero que seja um bom 2025 pra todos nós. E que ele traga bons livros também. Então, é isso, eu acho.